Olá, comunidade Mediretriz. Sejam muito bem-vindos ao canal que te ajuda a descomplicar a medicina e a saúde no dia a dia. Eu sou o Dr. Medir, e hoje vamos falar sobre um tema vital para todas as mulheres: a saúde cardiovascular no climatério e na menopausa. Você sabia que a forma como o corpo da mulher se comporta durante e após a menopausa pode ter um impacto profundo na saúde do coração? E que as novas diretrizes brasileiras sobre a saúde cardiovascular no climatério e na menopausa de 2024 trazem informações revolucionárias sobre como cuidar do coração feminino nessa fase da vida. Vamos desvendar o que há de mais recente para garantir um envelhecimento saudável. Após a publicação dos resultados de um importante estudo em 2002, o Women's Health Initiative, que mostrou mais riscos do que benefícios para a saúde feminina com a utilização de estrogênio para o controle dos sinais e sintomas da menopausa, houve uma diminuição progressiva e sustentada na prescrição desses medicamentos. No entanto, novas evidências têm demonstrado que a terapia hormonal da menopausa pode ser utilizada em mulheres mais jovens, que não apresentam riscos adicionais e se encontram dentro dos primeiros 10 anos da menopausa. Atualmente, quase metade da população mundial é do sexo feminino, com uma expectativa de vida ao nascer de 76 anos. À medida que essas mulheres envelhecem, apresentam um risco cada vez mais acentuado de morbimortalidade cardiovascular, considerando que 1/3 da mortalidade atual em mulheres é decorrente da doença isquêmica do coração e da doença cerebrovascular. Este grande contingente de mulheres precisa contar com um sistema de atendimento em saúde preparado para esse cenário. É necessário o avanço na ciência da menopausa no que diz respeito à investigação científica, à formação e atualização dos profissionais de saúde, à criação de políticas públicas de Estado para a educação em saúde e para o cuidado das mulheres, bem como a educação dos empregadores e dos líderes nas organizações de trabalho. Para enfrentar esse desafio, a diretriz sobre a saúde cardiovascular no climatério e menopausa, resultado de um trabalho conjunto de sociedades científicas nacionais, como a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, a Associação Brasileira de Climatério, SOBRAC, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, além da Sociedade Interamericana de Cardiologia, preenche um dos requisitos importantes para a educação e atualização dos profissionais que trabalham nesse campo. E para nos aprofundar nas novidades e recomendações sobre a saúde cardiovascular da mulher nessa fase da vida, com a palavra, Dr. Lucas Artana. Olá a todos! É um prazer estar aqui no Mediretriz. A saúde cardiovascular feminina é um campo complexo, e o climatério e a menopausa representam uma fase de grandes transformações que exigem atenção especial. Vamos entender o que as novas diretrizes nos trazem. Os hormônios sexuais, como o estrogênio, progesterona e testosterona, exercem funções específicas em quase todo o organismo feminino ao longo da vida, incluindo o sistema cardiovascular. A deficiência do estradiol na menopausa contribui para a disfunção endotelial, afetando a síntese de óxido nítrico e as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias dos vasos. Na transição menopáusica, ocorrem alterações no perfil lipídico, com aumento do colesterol total, LDL colesterol e triglicerídeos, além de uma mudança na distribuição da gordura corporal para o formato androide, aumentando o risco cardiovascular. A estratificação do risco cardiovascular desde o climatério é uma ferramenta importante para identificar os fatores e marcadores de risco e implementar medidas para prevenção e redução da mortalidade nas mulheres. Não existe um score de risco específico para mulheres na perimenopausa e pós-menopausa, então os scores tradicionais são utilizados, mas podem ser refinados com a identificação de fatores potencializadores de risco e marcadores de aterosclerose subclínica. A hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco cardiovascular muito prevalente, e seu aumento é acentuado em mulheres após a menopausa e acima dos 65 anos, superando a dos homens da mesma faixa etária. Além disso, na pós-menopausa, são mais frequentes a insuficiência cardíaca sistólica e diastólica e o remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo, sendo suas incidências aumentadas na menopausa precoce. O sobrepeso e a obesidade, a síndrome metabólica, o sedentarismo e o tabagismo são fatores de risco cardiovascular que se intensificam ou se manifestam de forma diferente na menopausa.
O estresse crônico também prejudica a saúde cardiovascular, e as mulheres parecem ter uma resposta mais intensa às adversidades, com a ativação do eixo hormonal que contribui para o aumento da pressão arterial e aterosclerose. Outras doenças como câncer, demência e disfunção tireoidiana também interagem com a menopausa e o risco cardiovascular. Existe um risco cardiovascular aumentado em mulheres na pós-menopausa tratadas de câncer de mama, exacerbado pelo controle inadequado dos fatores de risco e pela cardiotoxicidade do tratamento. A menopausa precoce está associada ao aumento da mortalidade por doença isquêmica do coração. As disfunções tireoidianas são significativamente mais comuns em mulheres e sua incidência aumenta com o envelhecimento. Por isso, recomenda-se triagem de rotina para tireoidopatias em mulheres na menopausa, sobretudo porque muitas vezes os sintomas da doença tireoidiana e os da pós-menopausa se sobrepõem, podendo postergar o diagnóstico da disfunção. A osteoporose e a perda óssea são consequências diretas da menopausa, e a terapia hormonal da menopausa pode ser indicada para prevenção de osteoporose, especialmente na presença de sintomas vasomotores associados. Em relação à terapia hormonal da menopausa, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Febrasgo e a Sobrac recomendam a favor da adoção da terapia hormonal para as mulheres climatéricas sintomáticas sem contraindicações. Essa terapia consiste na administração de diferentes hormônios sexuais que devem ser individualizados de acordo com os riscos e benefícios de cada mulher. As várias formulações, doses e vias de administração de terapia hormonal têm alta eficácia no alívio de sintomas do climatério. A terapia hormonal da menopausa deve ser iniciada na janela de oportunidade, ou seja, nos primeiros 10 anos após o início da menopausa ou antes dos 60 anos de idade. Iniciar a terapia hormonal com mais de 60 anos ou mais de 10 anos após a menopausa pode elevar o risco absoluto de doença arterial coronariana, tromboembolismo venoso e acidente vascular cerebral. Não há indicação de iniciar a terapia hormonal com o objetivo de prevenção primária cardiovascular nos múltiplos cenários. E não se recomenda terapia hormonal sistêmica em mulheres com doença cardiovascular manifesta, histórico prévio de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Para mulheres com histórico de tromboembolismo venoso, a terapia hormonal não é recomendada. Mas, a depender do fator que ocasionou o evento, se a decisão for pela indicação, a via transdérmica seria a de menor risco. O risco de câncer de mama associado à terapia hormonal é baixo, com menos de um caso adicional por 1.000 mulheres por ano de uso. São contraindicações à terapia hormonal as neoplasias hormônio-dependentes, como câncer de mama, lesões precursoras para câncer de mama, câncer de endométrio, antecedente pessoal de doença coronariana e cerebrovascular. Para mulheres com contraindicação ou que não desejam usar terapia hormonal, terapias não hormonais com eficácia comprovada, como antidepressivos, por exemplo, paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, gabapentina e fezolinetante, podem melhorar os sintomas vasomotores. Hormônios bioidênticos manipulados ou implantes hormonais não são recomendados pela falta de evidência científica de eficácia e segurança desses compostos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Febrasgo e a Sobrac posicionam-se contra a adoção de implantes hormonais manipulados ou outros hormônios bioidênticos manipulados e modulação hormonal. As mulheres constituem grande parte da força de trabalho global. Os sintomas da menopausa prejudicam a qualidade de vida, o desempenho e a assiduidade no trabalho. Portanto, os empregadores precisam estar atentos ao desconforto ocasionado por esses sintomas, propiciando um ambiente de trabalho humanizado e confortável. Medidas como horários flexíveis, áreas mais ventiladas e próximas a banheiros, uniformes mais leves e confortáveis são eficazes e custo-efetivas. Na América Latina, a média de idade para o início da menopausa é de 47,24 anos, com elevação progressiva na prevalência de insuficiência ovariana prematura, antes dos 40 anos, e menopausa precoce, entre 40 e 44 anos, ambas consideradas fatores de risco para a prevalência de doença e mortalidade cardiovascular.
Os sintomas vasomotores estão entre os de maior prevalência, 55%, em mulheres latino-americanas em transição menopáusica e costumam ser graves em uma parcela importante dessa população. Dr. Lucas, que verdadeira aula sobre a saúde cardiovascular da mulher no climatério e menopausa. É um tema complexo, mas essencial para a qualidade de vida e longevidade feminina. Em resumo, as diretrizes de 2024 para a saúde cardiovascular no climatério e menopausa reforçam a importância da THM para sintomas, sempre na janela de oportunidade e com individualização, e desaconselham seu uso para a prevenção primária de doenças cardiovasculares. O manejo dos fatores de risco tradicionais e emergentes é crucial, e o suporte no ambiente de trabalho é um diferencial. Tudo para um coração saudável em todas as fases da vida da mulher. Sua busca por conhecimento é a nossa diretriz. Se este vídeo te ajudou a entender melhor este tema vital, curta, compartilhe com amigos, familiares e profissionais de saúde. E se ainda não é inscrito no MeDiretriz, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização. Ative o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários suas dúvidas e sugestões de temas. Queremos construir essa comunidade de conhecimento com você. Até a próxima!